Oi pessoal, meu nome é Bianca Lundberg, eu sou médica e biatra aqui em São Paulo, na capital, e com esse projeto de parceria com a Bayer, eu vim conversar com vocês sobre um assunto que ainda hoje em dia é tabu, a menstruação. Bom, a primeira menstruação da moça é chamada menarca, e ela pode acontecer durante a adolescência ou mesmo um pouquinho antes da adolescência, que segundo a Organização Mundial de Saúde é definida a idade entre os 10 e 20 anos incompletos de idade. Em questão de duração, ela pode durar de 3 a 7 dias de duração. Os intervalos podem ser a cada 21 dias até a cada 35 dias. E o fluxo pode ser cerca de 30 ml até 70 ml cada ciclo, tá bom? E para você que tem a sua adolescente em casa, a sua moça em casa que ainda não teve a primeira menstruação, é muito importante você comentar o que é a menstruação primeiro, para não ter aquele susto na hora que acontecer, não é verdade? E a gente sabe que antes da menstruação, o corpo dá sim alguns sinais, que são sinais da puberdade, de que ela vai acontecer logo. O primeiro sinal que é dado pela puberdade é a telarca, que é um crescimento, o surgimento e o crescimento das mamas. E também a pubarca, que é o crescimento dos pelos na região genital e na região axilar. Então, se sua adolescente já chegou nessa fase, provavelmente vai crescer bastante por um período de tempo e aí vai menstruar. Depois da menstruação, existe crescimento sim, esse é até um mito, né, de que as adolescentes depois que menstruam nunca mais crescem. Pode existir crescimento sim, em média 4 a 7 centímetros até a idade adulta, tá bom? Outros mitos, né, outras lendas que existem são: não pode andar descalça menstruada porque piora. Mentira, gente. Pode lavar o cabelo também. São coisas que vêm passadas de geração para geração e realmente não tem nenhum fundamento científico. Comer coisas diferentes, como por exemplo melancia, você pode comer sim, não tem problema nenhum. Mesmo porque a menstruação deve ser encarada como um fenômeno fisiológico, ou seja, é um fenômeno normal e esperado na vida da adolescente, tá certo? O que a gente vai tomar cuidado também? Quando o adolescente começa a menstruar, não sabe como usar o absorvente. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, se você não souber como falar isso, orientar isso, traz pra gente, traz pro biatra, que o biatra sabe orientar o uso do absorvente, o descarte do absorvente, todo o cuidado extra com a higiene que precisa nessa época do mês, tá certo? Outras coisas, outros tipos de absorvente, porque não existe somente o absorvente externo. A gente pode conversar sobre tipos absorvente interno, coletor, absorvente reciclável. Pode falar da calcinha que tem um absorvente junto, ou seja, são várias alternativas para deixar a sua jovem mais confortável nesse período da vida. E às vezes o adolescente acha que seu período ou seu ciclo não é regular. Mas será mesmo que ele não é regular? Às vezes vêm umas queixas assim no consultório. Puxa, doutora, tá vindo 2 vezes por mês. Ou, doutora, tá vindo uma vez sim, aí pula um mês, aí vem no outro mês. Nem sempre isso é uma alteração, é uma irregularidade. Isso depende do tamanho do ciclo daquela pessoa. Por exemplo, se for um ciclo de 25 dias, um mês dura pelo menos 28 a 30 dias. Ela vai menstruar 2 vezes naquele mês. Se for um ciclo maior, por exemplo, de 31, 32 dias, que está de acordo com a normalidade, ela vai menstruar num mês, no seguinte provavelmente vai pular e logo no comecinho do outro ela vai menstruar de novo, tá bom? Então é o seguinte, o que a gente considera irregularidade menstrual? Vamos começar falando sobre o fluxo exagerado. Por exemplo, um fluxo que demore mais de 7 dias para
terminar, ele é exagerado. Um fluxo que tenha mais de 80 ml saindo por vez também é exagerado. Puxa, mas como é que eu vou saber isso? Não dá para quantificar direitinho, 80 ml. A gente vai checar pelo número de absorventes que são trocados por dia. Pelo menos de 3 a 6, ok. Acima de 6, bem encharcados, você já começa a perceber que existe algum problema, tá bom? Então, isso é muito importante. O que também a gente pode ver quando existe um fluxo mais exagerado é aparecimento de coágulos, que são aqueles sangues mais juntos, né? Que aquele parece um sangue pisado. Coágulos grandes também são bem importantes quando a gente fala de excesso, né? A irregularidade para o excesso da menstruação, tá bom? O que a gente pode fazer para pensar, puxa vida, o que pode ser isso? Primeiro de tudo, mesmo sendo adolescente, a gente tem que descartar a gestação, tá bom? A gente tem que descartar complicações de gravidez, por exemplo, tentativas de abortamento. Temos que descartar infecções, anomalias da região pélvica, que é a região ali da área da genitália do lado de dentro. Nós temos também que descartar outros tipos de doenças, como, por exemplo, doenças hematológicas, doenças do sangue que fazem a gente sangrar mais. Inclusive, se vocês tiverem essa investigação e não há nenhuma doença, nenhuma infecção, nenhuma causa para esse fluxo aumentado, podem ser realizadas medidas farmacológicas, ou seja, medicamentos que o seu médico ebiatra pode passar para vocês, ou mesmo medidas hormonais, tá? Que também são medicamentos que o médico ebiatra pode passar para você para tentar diminuir esse incômodo do aumento do fluxo. Continuando nas irregularidades menstruais, eu vou falar um pouco sobre amenorreia, que é a ausência da menstruação. Quando que a gente vai se preocupar que a moça não tem menstruação nenhuma? Quando ela não tem menstruação acima dos 14 anos e não tem nenhum caractere secundário. Lembra daqueles que eu falei que aparecem antes da menstruação? O crescimento das mamas, desenvolvimento das mamas, dos pelos. Se ela não tem nada disso e faz 14 anos, a gente vai ficar preocupado sim. Outra vez que a gente vai ficar preocupado, ela tendo esses caracteres secundários, mas chegar aos 16 anos e realmente não ter nenhuma menstruação. Geralmente nas adolescentes, a falta de menstruação, ou seja, a amenorreia, ela é primária, ela não tem nenhuma causa propriamente dita. Nas mulheres, que inclusive podem até já ter tido a menstruação e esses ciclos demoram um pouco mais, de repente eles somem, pode sim ter alguma causa. E a primeira causa que a gente pensa mesmo é a gravidez, tá bom? Entre outras causas de amenorreia, de falta de menstruação, infecções, alterações anatômicas, neoplasias, que são tipos de tumores, também distúrbios na nutrição, síndrome dos ovários policísticos. Se é uma paciente que é atleta de alta performance, por exemplo, às vezes acaba não tendo a menstruação, a menstruação acaba sendo suprimida. Por isso que é sempre muito importante a gente averiguar direitinho com a história de quando menstruou pela primeira vez, se menstruou, como vinham sendo esses ciclos, se teve alguma coisa que atrapalhou no meio da história, inclusive problemas emocionais que podem sim fazer com que a paciente não tenha ciclos, né? E aí a gente está falando nas adolescentes mais velhas e até nas mulheres, a ausência de 3 ciclos seguidos, a gente já fica um pouco mais preocupado e realmente tem que investigar, tá bom? E aí, em relação ao tratamento das amenorreias, isso vai depender de cada causa. E cada causa vai ser bem investigada pelos médicos ebiatras e, com certeza, cada tratamento vai ser bem individualizado. Agora, pensando, quando tem muito fluxo, quando não tem nenhum fluxo, o que tem no meio? Às vezes, a gente tem no meio a população adolescente, que nem sempre tem os seus fluxos, os seus ciclos menstruais
bem adequados, bem regulares. Isso é muito importante. Muitas mães chegam ao consultório com medo. Puxa, minha filha faltou uma menstruação, ou a minha filha está tendo uma menstruação muito distante uma da outra, de repente 40 dias, 35 dias de uma para outra. Isso é normal, tá certo? Aí, durante os 2, 3 primeiros anos após a menarca, que é a primeira menstruação, a menstruação da menina costuma ser mais irregular mesmo. E aí que a gente entra numa coisa muito importante que precisa ser frisada, não só para os pais, mas também para a própria adolescente. Existe a necessidade de anotar os ciclos menstruais, seja através de aplicativos, seja através de uma agenda, de um diário ou mesmo de um calendário, tá bom? No começo e o final de cada ciclo é importante. Os aplicativos são legais porque eles dão a possibilidade de você também anotar outras coisas que você pode sentir durante a menstruação, porque o ciclo menstrual ele não é apenas esse fluxo que desce, existem várias outras coisas que acontecem junto. Então, além de orientar como funciona, como trocar, como descartar, o absorvente, a gente também explica como anotar e dá alternativas para os absorventes durante a consulta ebiátrica, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade de falar sobre isso em casa, porque de repente na sua criação foi tabu ou realmente você não consegue falar sobre isso, pode deixar com a gente que a gente fala tranquilamente sobre esse assunto. Gente, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês, que é a dismenorreia. Todo mundo fala, dismenorreia é igual a cólica menstrual. Não, não é isso. Cólica menstrual faz parte de uma série de sintomas físicos e psíquicos que acontecem durante a menstruação. Basicamente, dismenorreia é a dor, é aquela cólica na região de baixo ventre, ou seja, na região do abdômen inferior, tá bom? Que pode ser acompanhada de outros tipos de dores, por exemplo, dor na região lombar, nas costas, dor na região do glúteo, que é o bumbum, e também dor na região das coxas, tá certo? Essa dor, ela pode variar de ser leve, ou seja, a pessoa leva numa boa vida, ou até incapacitante. O que é muito importante vocês saberem é que sofrer não é normal. Vem essa ideia de que todo mundo que tem que ter cólica é normal para menstruação. Gente, não é verdade isso, tá bom? Existem algumas cólicas realmente que atrapalham a vida da adolescente e da mulher, impedindo ela de estudar, de trabalhar, de fazer o que ela gosta de fazer, de se divertir. Então a gente não pode encarar a dismenorreia como uma coisa tranquila, normal, faz parte. Geralmente as adolescentes elas têm mais dismenorreia mesmo do que as mulheres mais adultas. Nos primeiros 5 anos de ciclo, a partir do momento que eles ficam realmente de fato ovulatórios. O que é isso? O ciclo menstrual às vezes não tem aquela ovulação que aí pode chegar e vir a virar uma gestação. Alguns ciclos não tem isso, e é por isso que antes eu falei para vocês que eles são bem irregulares, que não dá para acompanhar direito. Agora, a partir do momento que os ciclos existem com a ovulação, a chance dessa dor é muito maior, tá bom? O que é importante a gente saber? Que além das medidas farmacológicas que vão ser passadas e analisadas pelo seu médico ebiatra, você pode fazer algumas medidas não farmacológicas que a gente pode conversar aqui, informalmente. Por exemplo, a tal da bolsa d'água quente. Não vai se queimar, pelo amor de Deus, mas você pode fazer uma bolsa de água quente na região do abdômen, isso ajuda, é anti-inflamatório. Realmente, exercícios físicos costumam melhorar a sensação de dor. Óbvio que você não vai fazer exercício físico extenuante, você vai fazer exercício físico moderado, né? Uma coisa que você aguente fazer. Ajuda também, tá? Tem gente que se beneficia, às vezes, de um pouco de repouso. Você pode fazer isso. Acupuntura, meditação, yoga, são todas essas medidas não farmacológicas que você pode tentar realizar
ou antes de partir para alguma medicação, ou juntamente com alguma medicação que vai ser dada pelo seu médico ou pela sua médica. É óbvio que nem toda dismenorreia é primária, que a gente chama. Primária é quando realmente não tem muita razão orgânica, não tem nenhuma doença envolvida naquilo. Existem algumas dismenorreias fortes que são secundárias, elas vêm de algum tipo de doença. Por exemplo, a endometriose. Nesses casos, quando a gente acha que vem de alguma doença, a gente precisa fazer uma investigação maior, com exames de laboratório, exames de imagem e até, às vezes, alguns procedimentos cirúrgicos. Mas isso quem vai decidir não são vocês, é o médico que está cuidando da adolescente ou da mulher jovem. E um outro assunto que eu não posso deixar de falar nesse vídeo aqui é sobre a TPM, a tal da tensão pré-menstrual, que na verdade a gente prefere chamar aqui tecnicamente de síndrome pré-menstrual. Às vezes, essa síndrome não vem somente antes da menstruação, mas ela acompanha a menstruação. Idealmente, depois da menstruação não tem que ter nenhum outro sintoma, nem físico e nem emocional. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, tem gente que quase não sente nada e tem gente que realmente fica só o pó, fica muito cansada, fica realmente emocionalmente instável, fica com dores, com inchaço. E eu vou falar para vocês um pouco dos sintomas físicos da TPM. Os sintomas físicos podem ser cefaleia, inchaço nas mamas, um aumento de peso generalizado, a pessoa pode realmente ter uma fadiga maior, tá? Um aumento ou uma diminuição do sono, um aumento ou diminuição do apetite, geralmente a gente vê esse apetite aumentado mais para doces e chocolates, isso acontece mesmo. E emocionalmente, o que a gente percebe? Fala assim, nossa, tá de TPM hoje. O que é? É a pessoa que fica mais irritada, fica mais agressiva, ou ela pode ficar mais chorosa, mais carente, mais deprimida. Ou seja, tem uma gama aí de emoções que podem acontecer durante a tensão pré-menstrual ou a síndrome pré-menstrual. E antes que a gente faça qualquer tratamento farmacológico, o que a gente tem que fazer? Tentar o tratamento não farmacológico. O que ajuda, Bianca? Vamos lá! Exercício físico ajuda bastante, sim. Uma alimentação balanceada, não exagerar no sal, na cafeína. E eu tô falando aqui para adolescentes, mas vamos aproveitar que vocês estão ouvindo também, pais e mães, não exagerar no álcool, não exagerar no fumo. Todas essas são situações que pioram essa fase mais difícil aí, pré-menstrual ou durante a menstruação. Uma coisa muito importante que a gente tem que perceber: acabou a menstruação, né? Vamos preparar para um próximo ciclo. Acabou totalmente a menstruação. Se aquela pessoa ainda está em algum sofrimento, principalmente a gente vê sofrimento psíquico, tá? O emocional mais alterado, a gente vai pensar em outra doença, tá bom? E aí a gente tem que investigar mais ainda e outras medicações são usadas, tá? Então é sempre importante a gente lembrar que a síndrome pré-menstrual ela pode acontecer antes e durante a menstruação. Depois a pessoa tem que voltar ao normal, tá bom? Então, hoje eu quero agradecer a presença, a visualização de todos vocês. Por favor, salvem esse vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de mães, com quem vocês acham que vai precisar escutar essa orientação, tá bom? E, por favor, se você tiver alguma dúvida ou de repente não tem dúvidas, mas não tem como orientar a sua adolescente em casa em relação à menstruação, não hesite em procurar um médico ebiatra. Nós estamos aqui para isso e, além disso, nós vamos dar um monte de outras informações envolvendo essa parte tão linda e complexa da vida. Obrigada, gente. Tchau, tchau!